Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Eu sou a Rita Contarelli, gestora da TV Caras e apresentadora do programa, e hoje eu fiz uma entrevista muito importante com o Dr. Rogério Pena, dentista com várias especialidades, entre elas cuidar da saúde bucal das gestantes, incluindo a VTube, viu? Nós conversamos sobre muitas coisas interessantes, então continuem acompanhando aqui que depois da vinheta vocês vão ver. Primeiro, eu queria te agradecer muito por tirar esse tempinho aqui para conversar com a gente. Estou bem ansiosa para a nossa conversa, que sei que vai ser muito interessante. Obrigado, Rita. Um grande prazer estar presente aqui para falar de um assunto tão importante quanto o nosso. E doutor, para a gente começar, eu sei que você é dentista da VTube. Como a gente estava conversando antes, ela é uma grande amiga nossa, já veio aqui na redação várias vezes, já foi viajar para Campos do Jordão com a gente. O Eli, inclusive, veio essa semana aqui também. Oh, que legal! Então, queria entender um pouquinho, você colocou as lentes de contato dela, acompanhou um grande período da vida dela e agora ela está grávida e também está sendo atendida por você. Me conta um pouquinho da história de vocês. Eu sou especialista na área estética avançada com lentes de contato e reabilitações de alta complexidade. Dessa forma, eu consegui atrair um público cada vez mais exigente, principalmente de influenciadores e famosos, como por exemplo a VTube. Já tem cerca de uns 6 anos que eu recebo ela. Eu sempre falo que a VTube, eu peguei todas as fases da vida dela, desde criança, adolescente e agora adulta mãe, né? E eu pude acompanhar todo o processo dela. Fizemos já inclusive bichectomia nela, fizemos limpeza, clareamento e agora as lentes de contato. E é uma grande satisfação receber ela, porque ela recebeu agora um anúncio da gravidez, inclusive está prestes a dar luz. Sim. E isso desencadeou nela um processo muito grande de gengivite gestacional, que é uma gengivite focada realmente num processo inflamatório na gengiva por conta da gravidez. Queria entender um pouco, a gengivite gestacional é diferente da gengivite normal? Os sintomas são similares. A questão é que quando a mulher está grávida, ela libera vários hormônios no seu organismo que principalmente localizam na gengiva. Isso causa, digamos, uma inflamação na gengiva, causando um sangramento. Ou seja, é mais recorrente no caso de gestantes, mas os sintomas são bem similares à gengivite de pessoas normais, né, que não estejam grávidas. E, por exemplo, uma pessoa que tem gengivite antes da gestação pode ter melhorado, já pode estar fazendo um tratamento, ela é mais propensa a isso agravar ainda mais na gestação. Com certeza, com certeza. A gengivite, deixar bem claro que ela é universal, independente de você ter uma boa higienização ou não. É comprovado cientificamente que mesmo aqueles pacientes que têm uma boa higienização, se não fizer uma manutenção, uma limpeza com o dentista no prazo máximo de 6 meses, acumula resíduos, acumula bactérias, e isso causa uma inflamação de gengiva que nós chamamos de gengivite. E essa gengivite não tratada, ela pode desencadear um segundo processo ainda mais grave, que é a periodontite. A gengivite é como se fosse apenas uma inflamação de gengiva, um sangramento de gengiva. Se ela não for tratada, ela desencadeia para um segundo processo, pode desencadear para um segundo processo, que é a periodontite, que é quando você tem um abalo no dente, no osso que segura o dente. Aí que causa justamente a perca de dente em um caso mais severo. Caramba! E pode ter casos assim, da pessoa ter gengivite, mas não sangrar, alguma coisa assim? Só tá inflamação? Não. Sempre sangra? Sempre o sangramento é como se fosse um sinalzinho de alerta que aquela gengiva começou a ficar doente. Legal. E é uma coisa que eu acho até muito interessante você falar isso, que a gente tem muito aquela ideia de que a pessoa vai ter gengivite, sei lá, porque não escova os dentes ou alguma coisa assim. Mas mesmo ela tendo a higiene bucal assim super certinha, se ela não faz o acompanhamento com o dentista, ela pode vir a ter. Com certeza. É comprovado cientificamente que mesmo quem escova os dentes muito bem, algum sítio ou outro, algum dente ou outro, ele não consegue ter 100% de higienização correta, com fio dental, com a escovação. Essas pequenas placas que vão se grudando na superfície do dente, com o passar dos meses, começa a formar o tártaro, que esse tártaro libera toxinas na gengiva e causa inflamação dela, que é justamente a gengivite. Isso é comprovado que no prazo de 6 meses, quem não fizer uma limpeza, com certeza alguma região de alguma gengiva vai começar a sangrar, que nós diagnosticamos como gengivite. E quando a gengiva é mais avermelhada e tudo mais, é por conta da gengivite ou não São tem nada a ver? sintomas clássicos de gengivite. O que eu posso falar em relação aos sintomas de gengivite, que são clássicas? Sangramento, apenas às vezes, em casos mais severos, só aquele sangramento assim de tocar, já é espontâneo, mau hálito, vermelhidão, problemas às vezes de gosto ruim na boca,
Tudo isso são sintomas de uma gengivite que seja inicial, até mesmo um caso mais severo. E na gestação, que por exemplo foi o caso da Vi, Sim. Em qual época normalmente acontece? Em qual semestre? Em qual semestre não, né? Bimestre? Em qual Sim. mês? Olha, geralmente quando começa já a gestação, já começa a liberar uma bomba mesmo de hormônios no corpo da mulher. Então, desde o primeiro mês já pode começar a desencadear uma gengivite. Logo no início. Logo no início. No segundo trimestre, que são geralmente os meses mais graves, que é o caso, inclusive, da Vi, né? Que me acionou para poder tratar isso para ela, que realmente quando estava mais severo. Mas a gengivite gestacional pode acontecer desde o primeiro mês de gestação indo até o último. É importante colocar, Rita, que a gengivite, digamos, na grávida é algo normal de acontecer, só que tem que ser tratada. Se não for tratada, até tem estudos já comprovando que essa gengivite não tratada na grávida, essas bactérias podem cair na corrente sanguínea, essas bactérias da corrente sanguínea podem localizar, né, se instalar no útero, na placenta, e a grávida, como sistema de defesa do organismo, pode começar a ter contrações, ocasionando assim um parto prematuro. Meu Deus, nossa, eu não fazia ideia. Isso é uma coisa que é muito importante. É muito porque importante a gente falar. às vezes acha que a questão da gengivite está só na saúde bucal mesmo. É o né? grande erro hoje das gestantes, é achar isso. Que a gengiva sangrando é normal porque está com os hormônios à flor da pele, então vai sangrar a gengiva mesmo, que é normal. Um grande erro também é quando sangra a gengiva, a grávida acha tá machucada, então não vou passar o fio dental mais. Nossa. Aí que desencadeia mais o processo de gengivite, isso que se agrava. Então, é necessário fazer o correto uso do fio dental, mesmo quando essa gengiva está sangrando, porque a única forma de você desinflamar a gengiva é o mecânico mesmo com o fio dental. Escovação correta, uso do fio dental e, com certeza, ir no seu dentista para poder fazer as corretas manutenções. E como que é feito o tratamento? Para a gengivite normal é o mesmo tratamento para gestante? Porque eu sei que gestantes muitas vezes não podem fazer uma série de coisas, né? Correto. Eu falo que é similar. O tratamento de uma gengivite em gestante é similar a pessoas que não estão gestantes, mulheres que não estão gestantes. Como, por exemplo, uma limpeza básica de todos os dentes, a gente faz polimentos, faz ajustes, avalia se tem alguma condição como, por exemplo, de cárie, ou você colocou mais cedo, né, que teve um probleminha lá com uma colega sua, né, que deu um dente de cárie, depois cresceu, desencadeou um processo sério de perda do dente. Então a gente faz justamente um check-up grande, né, na boca da grávida. Em relação à gengiva, em relação à dentição, se tem alguma cárie, desenvolvimento, é normal sim, no caso da gestante, ter mais predisposição a acúmulo de resíduos, a aparecimento de cárie, por isso que a gente tem que intervir já nesse início. E isso tudo, por exemplo, a cárie é por conta dos hormônios mesmo também? Auxilia o processo da cárie, mas é um conjunto de fatores. Quando a mulher está grávida, consequentemente, ela diminui um pouquinho, né, a sua higienização com o uso do fio dental, com o uso da escova de dente. Sim, aumenta a quantidade de bactérias na boca e, consequentemente, causa aí outros problemas que vêm por conta da gestação. E a gente comentou até antes que você também fez as lentes de contato da Vi. Sim. No caso, por exemplo, dela, ou de outras mulheres que têm lente de contato. Como que é o tratamento com gengivite? Está tudo certo? É a mesma coisa? Não tem nada de diferente? Ótima pergunta, Rita. Eu sempre falo que, independente da pessoa usar lentes de contato, de estar grávida ou não, o tratamento e os cuidados são basicamente os mesmos. As lentes de contato, claro, desde que sejam muito bem instaladas por um profissional especialista na área, muito bem adaptadas, ela não desencadeia gengivite. O que causa gengivite é justamente a marginização, no caso da grávida, uma predisposição, um maior acúmulo de bactérias por conta dos hormônios. O tratamento específico é basicamente o mesmo. Você precisa fazer uma limpeza com o dentista, ajustes, polimentos, aplicação de flúor para poder prevenir e tratar essa doença. E agora me veio assim uma questão, grávidas que não têm lente de contato, elas podem colocar durante a gestação ou não é indicado? Não tem contraindicação. A gente sempre aconselha, no caso de grávidas, a gente tratar no segundo trimestre, que é onde está mais estável, seguro, assim, né? segura a gestação. Causa, às vezes, uma gastura, né, para a grávida fazer qualquer tratamento, mas não é contraindicativo. Inclusive, até a questão da anestesia. A gente pode sim aplicar anestesia, tem uma dúvida que muitas grávidas têm a respeito de anestesia, tem medo, né, por conta do anestésico. Pode sim aplicar anestesia também. O trimestre mais seguro é o segundo trimestre, mas o dentista tem que ter um cuidado em relação ao uso de vasoconstritor, porque se usar uma quantidade maior, sim, pode causar problemas ao feto. Mas tendo essa mais segurança do tipo de anestésico utilizado e sendo segundo trimestre, está mais seguro.
E aí, por exemplo, depois de tratado a gengivite, a gestante pode voltar a ter? Com certeza. A gengivite é uma doença que ela não tem cura, ela tem controle. Por mais que a gente tenha intervido e tratado, nos próximos meses, sim, ela vai voltar. E tem como a pessoa tem alguma predisposição a ter ou é realmente universal? Todo mundo tem a mesma chance? 100% das pessoas têm gengivite. Claro que tem pessoas que têm mais predisposição ao acúmulo de tártaro, ao acúmulo de bactérias. Então essas pessoas têm que ser identificadas, diagnosticadas, porque no caso de pessoas que não têm predisposição, a gente aconselha a cada 6 meses uma limpeza, uma manutenção. No caso que tem predisposição, tem pacientes que fazem cada 3 meses, 2 meses, depende de cada Caramba, bem indivíduo. pertinho, né? Sim. E você comentou que se não tratado pode acabar dando, qual que é o nome? Periodontite. E se acabar acontecendo isso, qual é o procedimento? Então, a gengivite é o primeiro estágio da doença periodontal, que é apenas o sangramento de gengiva. Se não for tratada, ela desenvolve o segundo processo mais grave, que é a periodontite, que é quando além de sangrar a gengiva, também ocorre uma perca de osso. Essa doença periodontal, que é a periodontite, ela não tem cura. A partir do momento que você desenvolve esse segundo estágio, você leva para o resto da vida. Então, o que você pode fazer nesse momento é você estabilizar a doença justamente com um especialista na parte, eu aconselho que seja um periodontista, especialista na área da gengiva, para ele conseguir controlar isso daí de uma forma bem eficaz. Porque se a pessoa desenvolver uma periodontite e não tratar num prazo mais de 6 meses, cada vez que a doença volta na boca, ela destrói mais osso ainda, come mais osso, o dente começa a ficar cada vez mais sem suporte ao ponto de futuramente vir a perder. Hoje está cada vez menos, mas antigamente dificilmente as pessoas morriam com dente. Por conta principalmente da periodontite, que não tinha tanta orientação de higiene, tantos bons materiais, desenvolvia a periodontite, não tratava e geralmente amolecia os dentes, futuramente esse dente cai. E doutor, eu separei alguns mitos e verdades sobre saúde bucal na gestação e eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. O primeiro, os dentes da grávida ficam mais fracos porque ela divide o cálcio do organismo com o bebê. Não tão bem correlacionado. Isso daí é um pouco de mito, sim. Então eles ficam mais fracos por conta do hormônio? Não é que fica mais fraco, é porque libera mais toxinas na boca e, consequentemente, tem mais predisposição ao acúmulo de tártaro, de bactéria e tudo mais. Entendi. A gestação favorece o surgimento de cáries, que é até o que a gente conversou antes. Auxilia. Verdade. Grávidas não podem fazer radiografia da boca. Pode, só que depende do período, geralmente segundo trimestre de gestação, desde que não seja um exame muito aprofundado de uma tomografia, exames mais complexos. Entendi. Então, no geral, né, a gestante ela pode fazer um tratamento com dentista normal. Com certeza. Até é bom falar porque a gestante geralmente tem medo de ir ao dentista. Então, por exemplo, uma gengiva doente, ela causa problemas. Então, é preferível que vá no dentista, de preferência no segundo trimestre, para poder tratar o problema, porque esse problema, se não for tratado, como por exemplo uma cárie, uma gengivite, pode desencadear problemas grandes, principalmente ao feto. Sim. Às vezes vai querer cuidar do bebê e vai justamente levar uma doença a ele. E isso é muito doido, né? Porque é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Que elas pensam, melhor não ir no médico agora, melhor ir só depois que o bebê nascer, mas que na verdade elas estão prejudicando Exatamente. o bebê, né? Às vezes acha que está auxiliando o bebê, protegendo o bebê, mas está prejudicando justamente o feto. A gente tem estudos clássicos comprovando o nascimento de bebês de baixo peso e parto prematuro por conta de uma síndrome de gengivite, por exemplo. Grávidas não podem tomar anestesia, que é até uma coisa que a gente conversou antes. Podem Sim. Tem que tomar um pouco de cuidado em relação ao uso do tubete, com baixo vasoconstritor. E a última, problemas nas gengivas induzem o nascimento prematuro, que é a que a gente conversou também. Doutor, tem alguma curiosidade, alguma questão assim que você vê muito as gestantes chegando no seu consultório, não sabendo de nada e se impressionando com alguma questão, por exemplo, com essa questão de poder prejudicar o feto? Como que é o seu dia a dia? Você atende muitas gestantes? Atendo, deveria atender mais, porque o grande medo da gestante é justamente ir no dentista nessa época de gestação. Então eu vejo grávidas que estão com graves problemas de gengiva, com cáries, né, já grandes instaladas, e evitem no dentista nesse período. Quando nascer que eu vou me cuidar. Acho que está protegendo o feto, mas na verdade está prejudicando a ele.
Por isso que eu acho muito importante essa entrevista de hoje, poder dar esse alerta para a população, para as grávidas principalmente, da importância, da necessidade de ir ao dentista, principalmente nesse período de gestação, para poder justamente proteger, né, o seu grande bebê. Não, com toda certeza. Tenho certeza que a entrevista de hoje vai ser muito útil para todas as gravidinhas de plantão Com que certeza. estão assistindo a gente. E, doutor, muito, muito, muito obrigada por vir aqui conversar comigo e por esclarecer todas as dúvidas para o nosso público. Obrigada. Obrigado, Rita. Prazer todo meu, satisfação. Parabéns pela iniciativa de poder auxiliar, levar essa mensagem tão importante para o mundo feminino das grávidas. A gente vai ficando por aqui, mas continuem nos acompanhando. Se vocês gostarem do vídeo, podem deixar o like ou compartilhar com os amigos e tudo mais. Até a próxima. Obrigado.